Graça e paz. Essa semana a nossa família passou por uma experiência triste, né? A experiência da perda de um parente, né? Minha esposa, o avô dela faleceu e nós acompanhamos todo o processo de velório e tudo isso, e por isso que eu estive um pouco ausente aqui das redes sociais. Mas durante esse período Deus falou grandemente ao meu coração, assim como diversos outros velórios que como pastor eu acabo dando apoio à família, estando presente. E nós nos deparamos com uma realidade. A palavra de Deus nos ensina, em Eclesiastes, que existem dois tipos de casa. Existe a casa do luto e a casa da festa. O autor de Eclesiastes, ele deixa claro de que a casa em que gera-se mais reflexão a respeito da vida é a casa do luto e não a casa da alegria, a casa da festa. A casa da festa as pessoas agem de modo impensado, de modo inconsequente, muitas vezes elas chegam até a se arrepender depois das decisões que elas tomaram. Mas a casa do luto, ela é uma casa que as pessoas refletem sobre sua vida, refletem a respeito de suas decisões, refletem a respeito de diversas áreas de sua vida. É na casa do luto onde as pessoas pensam sobre os seus relacionamentos, sobre suas decisões, sobre o rumo de suas vidas. O que de fato elas estão fazendo? É diante de um velório que as pessoas elas percebem que o fim de todos nós será o mesmo, porque a morte é a única certeza que nós temos em nossa vida. E eu queria aqui compartilhar um pouco com você para que, se você já passou pela situação do luto, se você está passando, de alguma forma Deus possa falar ao seu coração através dessa mensagem. A palavra de Deus ela nos diz que nós não fomos criados para a morte. Deus, quando nos criou lá no Jardim do Éden, Deus ele nos criou para um relacionamento com Ele, um relacionamento de vida com o Criador. Um relacionamento de alegria, de plenitude, de completude. Mas infelizmente nós decidimos viver sozinhos, nós decidimos tomar a nossa decisão, nós decidimos tomar o nosso rumo próprio, a nossa decisão de viver para nós mesmos e não viver para o Criador. E dessa forma o pecado, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. E a morte passaram a todos os homens porque todos os homens pecaram. Então a morte ela é uma realidade da vida porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. E a morte ela acaba sendo uma certeza, a única certeza que nós temos nessa vida. No entanto, a morte ela vem e rompe sonhos, quebra ciclos, destrói relacionamentos. A morte ela traz dor, ela traz sofrimento, porque a morte separa aqueles que conviviam. A morte ela é o fim daqueles sonhos que existiam. No entanto, existe um texto bíblico em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele passou também por um velório. Ele passou por uma circunstância em que o amigo dele Lázaro havia morrido. Ele foi acusado pela família de Lázaro, pelas irmãs de Lázaro, de que ele havia tardado em sua ação de estar com a família. E que por isso, se ele estivesse antes, ele teria curado Lázaro. Mas Lázaro estava morto. E é nesse momento em que Jesus ele disse que aquela morte ela não era para a destruição, mas para a glória de Deus. E foi assim que Jesus executou um dos seus maiores milagres relatados nas Escrituras, que foi trazer Lázaro da morte para a vida. A palavra de Deus ela nos revela que Jesus nessa ocasião ele chorou. E muitas pessoas dizem, ele chorou porque ele era amigo de Jesus, ele era amigo de Lázaro, ele amava Lázaro. Na realidade não, irmãos. Ele chorou porque a palavra de Deus revela que ele, em seu íntimo, percebeu a tristeza daquele povo, a falta de esperança daquele povo. Ele percebeu que aquele povo estava diante da esperança, mas sem esperança. Aquele povo estava ao lado da vida, mas sofrendo pela morte. E é exatamente nessa circunstância em que Jesus ele sente o desespero e a falta de esperança daquelas pessoas e a tristeza profunda da alma daquelas pessoas. E é ali onde Jesus ele diz, ali onde a passagem diz que Jesus chorou. Porque no seu íntimo ele viu a dor e o sofrimento da morte. Morte essa que não era propósito e plano de Deus. Morte essa que traria para o mundo a tristeza que nós hoje vivemos em ter nossos entes queridos perdidos para essa maldição da morte. No entanto, Jesus, nesse mesmo momento, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Jesus é a verdadeira esperança, porque ninguém jamais venceu a morte. Todos que morreram estão mortos. No entanto, Jesus, ele é a ressurreição e a vida, porque ele venceu a morte. Ele é capaz de vencer o maior inimigo que nós temos, o inimigo da morte. Então, se você quer ter esperança, mesmo diante da morte, busque em Cristo essa esperança, porque ele é capaz de dar esperança àquele que está cansado, de dar consolo àquele que está triste, porque ele sentiu as mesmas tristezas que nós. Ele sentiu a nossa dor, porque ele também morreu. Ele também teve amigos que morreram, entes queridos que morreram. Mas ele venceu a morte. E ele quer nos dar esperança de também vencer a morte. Pode ser que fisicamente você não vença a morte, porque todos nós vamos morrer. Isso é fato, porque a nossa carne, descendente de Adão, ela irá pagar pelo preço da decisão. Mas a nossa alma, ela é eterna. E ela tem um espaço com Deus. Mas para isso é necessário crer que Jesus é o único capaz de vencer a morte espiritual na tua vida, de te dar uma nova vida. Então que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus possa te chamar e que você de fato possa estar pronto a dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, me recebe como teu filho, porque assim você vencerá a morte e a dor que a morte produz. Que Deus te abençoe e até mais.